Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados. Espera aí. Não, já tivemos neste mar o mar da crise política, o mar do lamaçal da falta de integridade e de ética, o mar do conflito de interesses, o mar do espectro e da sombra da corrupção. Já cá estivemos, ó Camões. Bem, o que me leva a pensar que, de facto, alguns dos políticos calados eram poetas. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Sim, meus caros amigos, ainda antes de fazer um ano das últimas legislativas, muito provavelmente teremos que ir a votos outra vez, porque o país não tem mais nenhum problema para resolver. O Serviço Nacional de Saúde não é um problema, a sustentabilidade da segurança social não é um problema, a dificuldade económica não é um problema, a imigração não é um problema, a habitação, problema também não é. Então vamos a eleições, entretendo-nos nisto que é a nossa democracia. Mas a verdade é que o Conde de Montenegro, utilizando uma pequena brincadeira em relação àquela famosa obra Conde de Monte Cristo, cavou o buraco onde estamos todos. Não está só ele, não está só a mulher, não estão só os filhos dele, não estão só os clientes, até porque os clientes, espertos, deram de frosques. Estamos todos metidos neste buraco, porque, ao não resolver um claro conflito de interesses, acabou por, ainda por cima, em vez de utilizar alguma dose necessária de humildade em reconhecer algum eventual erro, tentar chantagear todos nós, incluindo os partidos da oposição. E vocês sabem o quão confiáveis esses partidos também são. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio e obviamente, ainda ontem preparávamos o agendamento para as próximas semanas, não nos passava pela cabeça que tivéssemos que eventualmente lidar com o cenário de eventuais legislativas. O nosso convidado de hoje, em estreia absoluta na mesa do Isto é o Povo a Falar, é o Diogo Saramago Ferreira. Muito boa noite. Obrigado por estares aqui connosco, Diogo. Seria, bem, ainda antes de fazer o percurso desta situação, de facto precisamos de tanta coisa, menos de mais umas eleições. Boa noite, João. Muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco. E sim, o país, a última coisa que precisava neste momento era de uma nova crise política, de novas eleições, ainda para mais. Corremos o risco de ter 4 eleições no próximo ano, entre regionais na Bandeira, legislativas em maio, em setembro, outubro, as autárquicas e terminando, pensamos nós, terminando com as presidenciais em janeiro de 2026 e realmente para um país que tem tantos desafios pela frente, precisa de resolver tanta coisa. Digamos que 4 eleições num ano era tudo aquilo que a gente não precisava. Nós precisávamos de estabilidade, previsibilidade e de resolver os nossos problemas. Alguns foram paulatinamente resolvidos no último ano, durante o mandato deste governo. Lembro-me só a título de exemplo a questão da educação, as greves ficaram estabilizadas com o acordo que foi feito com os sindicatos para a reposição do tempo de serviço, também a questão dos polícias, dos bombeiros, julgo também, os oficiais de justiça, que é uma área que... recente, foi a semana passada. Exatamente, já tinha... Exatamente. Portanto, algumas das coisas estavam a ser resolvidas, mas
mas havia tanto mais para fazer, não é? Mas Diogo, sendo este um governo com... Na realidade não é o governo, mas é o hemiciclo tendo a configuração que tem, todos nós desde o início achávamos e sabíamos que este governo estaria, não quero dizer a prazo, mas que tinha que andar com luvas de seda a tratar dos assuntos. De alguma forma estava a conseguir. O que surpreende é que realmente a origem, digamos, deste imbróglio venha precisamente da cabeça do governo do Primeiro-Ministro. Sim, conforme disse bem, dentro da fragilidade que existia no Parlamento, em que os diversos grupos parlamentares não se entendiam entre uns e outros, não é? Quer da esquerda à direita, o governo lá foi-se fazendo o seu caminho, julgo também porque ninguém estava interessado em criar crises políticas. Isso permitia que o equilíbrio fosse sendo mantido. Lembro-me de repente que o líder do PS anunciava aos sete ventos que nunca iria aprovar um orçamento no orçamento de 2025 e depois teve que recuar. E tudo porquê? Porque ninguém queria uma nova crise política, ninguém queria eleições, ainda para mais quando as sondagens vêm-nos dizendo que, havendo eleições, as coisas ficariam basicamente na mesma. Agora, obviamente com estas novas nuances relacionadas com esta situação do Primeiro-Ministro, não sabemos qual é que será a reação do eleitorado. Só nas próximas sondagens eventualmente perceberemos, sendo certo que eu sou bastante cético no que diz respeito a sondagens que não nos têm dado resultados propriamente fidedignos nos últimos anos, e depois a culpa é sempre de alguém, mas não é nem das empresas de sondagem nem dos comentadores. Mas não fugindo da questão, relativamente ao Primeiro-Ministro e à origem desta crise ter estado no próprio Primeiro-Ministro, a mim parece-me que a gestão, começando pela gestão da própria situação em si, podia ter sido conduzida de uma maneira mais assertiva, portanto, foi tudo, os esclarecimentos foram sendo dados aos bochechos, e isso alimentou e fez com que o pântano fosse adensando. E agora a verdade é que chegámos aqui ontem, exatamente, temos poucas horas do anúncio que vai ser apresentada uma moção de confiança no Parlamento, que, pelo que é dito, não será viabilizada pelos partidos da oposição, nomeadamente aqueles que podem ter peso e serem decisivos nesta votação, que é o Chega e o Partido Socialista. E agora temos eventuais eleições em maio. Não precisávamos disso. O país não precisava disso. Vamos a questões mais concretas e provavelmente que dizem respeito ao que é o entendimento político, porque eu creio que as pessoas têm que ter também algumas competências para ocupar determinados postos. Então, tu lembras-te como é que acabou um governo de maioria absoluta, certo, com suspeitas de corrupção, com o melhor amigo do Primeiro-Ministro a conduzir alguns dos negócios em representação do governo, e neste caso do próprio melhor amigo, António Costa. Não achas que deveria ter existido aqui, de facto, um cuidado grande por parte deste governo que estava a assumir funções, e mais ainda por parte do Primeiro-Ministro, ou crees que as decisões que foram tomadas e à medida que foi encontrando mais alguma incompatibilidade, o Primeiro-Ministro sempre deu a resposta satisfatória, mesmo em termos legais? Eu acho que a classe política atual, desde há uns anos para cá, nomeadamente depois de termos do país ter percebido o que é que pode ter sido a governação Sócrates e a gestão do próprio antigo Primeiro-Ministro José Sócrates, enfim, de questões patrimoniais, vou catalogar desta maneira, acho que a classe política devia ter sido muito exigente a partir daí consigo própria. Acho que sim.
Depois há aqui um problema de fundo que não vale a pena se calhar agora abordar, não temos tempo, que tem que ver com a própria remuneração que os órgãos e os titulares de cargos públicos têm em Portugal, que no meu entendimento não é compatível. Tens toda a razão. Mas pronto. E é um tema e tens toda a razão. Agora, de facto. sim, porque isto é o que é. Vamos ser práticos. O setor privado paga mais do que o setor público. É assim. Seja em qualquer... Seja de órgãos de poder político, sejam funcionários públicos. Eu julgo, por exemplo, um técnico superior da administração pública, julgo eu, ganhará 1.300 euros. Técnico superior, estamos a falar de engenheiros, estamos a falar de arquitetos, quer dizer, 1.300 euros brutos. O setor privado paga sempre muito mais do que isto. Portanto, tem que haver aqui coragem política, sem medo dos populismos, sem medo de ser das velhas conversas de estes vão para lá para se aburguesarem, para ganharem à conta do orçamento. É sempre uma expressão muito dita. Portanto, tem que haver... Os partidos estruturantes da democracia portuguesa têm que se entender relativamente a isso. E relativamente exatamente. E relativamente à atual situação, eu acho que sim, que devia ter. Acho que houve aqui muita imprudência por parte do Primeiro-Ministro. Acho que houve imprudência. Sou sincero, tenho sérias dúvidas, seríssimas dúvidas, que o Primeiro-Ministro, e é a acusação que tem sido feita, que ele era avançado das tais empresas, tenho sérias dúvidas que o Primeiro-Ministro tenha sequer capacidade física para continuar a gerir a dita empresa, porque um cargo de Primeiro-Ministro é altamente absorvente e, portanto, não estou a ver realmente como é que isso seria possível. Mas acho que perante a atual situação, acho que houve aqui, pode ter havido alguma imprudência em eventualmente não ter alienado a empresa para outras pessoas, sendo certo que isto depois acaba por ser uma pescadinha no rabo na boca, porque depois pode haver sempre alguém a vir com a insinuação de que, pois, mas vendeste ao teu amigo. Como acontece muitas vezes, não é? Vemos isso. Mas aí a defesa é completamente diferente do que certo. Vendeste à tua mulher ou aos teus filhos. Certo. Vender ao amigo, aí qualquer um de nós, creio eu, e aí obviamente podemos acusar de alguma forma os radicais, portanto aqueles que nem sequer tocam com os pés no chão, flutuam porque têm uma imponente ético-moral tão maior que os outros, que eles próprios não têm problemas. Não existe ninguém assim, já está visto, mas a verdade é que aí qualquer primeiro-ministro, ou neste caso Luís Montenegro, poderia dizer, sim senhora, mas este é o meu trabalho, é a minha empresa, eu não vou abdicar de ter alguém da minha confiança em frente da empresa, porque o Primeiro-Ministro tem até limitado os meus mandatos. Sim, é verdade, mas quer dizer, mas depois é tudo uma questão, lá está, entramos no jogo da aparência. O que é que no aspecto, enfim, ético, chamemos-lhe assim, o legal é outra vertente. No aspecto ético, o Primeiro-Ministro manteria, se vendesse a empresa a um amigo, manteria o controle da empresa, sim ou não? Tal como manteria, que é a acusação que é feita, manteria a sua influência e a sua operacionalidade através da mulher dos filhos. Não sabemos. É que o clima político está tão radicalizado e polarizado que qualquer pormenor hoje em dia serve de arma de arremesso. Okay, nós já não sabemos bem. É verdade, mas diz-me uma coisa, Portugal não é um país que necessite de ministros e primeiros-ministros em exclusividade? Não, claramente. Portanto, as coisas... Claramente. Voltamos até àquilo que eu referi há bocadinho. Daí eu achar que os salários dos titulares de órgãos públicos e políticos devem ser subejamente melhorados. Mas acho que sim, tem que haver exclusividade.
Mas, por outro lado, também, quer queiramos, quer não, este é quase só a cereja no topo do bolo, porque já tinha existido, inclusive, em algumas situações, com a famosa lei dos solos, não é? Sim. Que tinha criado dificuldades e tinha levado à admissão de secretários de Estado, não é? Mas aí o secretário de Estado, esse sim parece-me altamente. Isso então foi bastante temerário. Quer dizer, aí o próprio secretário de Estado, já na qualidade de secretário de Estado, parece que abriu 2 empresas. Pronto, o Luís Montenegro, apesar de tudo, julgo que esta empresa já vem desde 2018, notícias que li, e, portanto, há um histórico, ainda antes de ser líder do PSD. Portanto, há um histórico. Aqui, o secretário de Estado, a coisa foi diferente. Mas, João, nós, de acima de tudo, tem que ser definido um critério. E o critério, eu que sou liberal numa certa perspectiva económica, nós temos definido um critério que é, existindo um órgão, existindo uma pessoa que, durante um determinado mandato, exerce uma função política, até onde é que vai o limite da exclusividade? Ou seja, quais é que são os órgãos que têm que ter exclusividade absoluta? Um Presidente da Câmara, por exemplo, tem que ter exclusividade absoluta? Um Presidente de Junta tem que ter exclusividade também absoluta? Ou estamos só a falar dos órgãos de Governo? Primeiro-Ministro, Presidente da República, Secretário de Estado? Porque às tantas, reparem, eu vejo muitas vezes, por exemplo, Presidentes de câmaras, das principais câmaras do país, a serem comentadores residentes de programas, que todos nós, que tanto quanto sei, são remunerados. Portanto, a questão é, isso também não é uma incompatibilidade? Não pode haver depois uma suspeita sobre os presidentes de Câmara comentadores relativamente, por exemplo, a um patrocínio para uma estação de televisão ou para um jornal? Até onde é que vai? É que às tantas tem que ser definido um critério. O critério ou seja, não tem que ser aplicado moral e ética pontualmente. Sim, o critério pode, por exemplo, ser ser dono de uma empresa de aviação ou de um grupo de aviação e agora sou Ministro das Infraestruturas e o meu grupo está interessado na compra da TAP e eu mantenho como Ministro das Infraestruturas. Pois, lá está. Não é isto que está a acontecer. Isto não está a acontecer. Isto é só um exemplo que eu estou a dar para que possamos ver onde é que os limites estão ou não. Tem que ser definidos de uma forma objetiva, não pode ser de uma forma subjetiva. Tem que ser definidos os limites. Porque senão às tantas, e depois voltamos ao mesmo que é, os melhores vão continuar no setor privado porque não estão para se chatear. Mas, Diogo, aqui não é que eu não concordo de facto com isso, mas eu penso que o conflito, o critério vai estar estabelecido, mas conflitos de interesses têm que estar constantemente a ser analisados. Certo. Porque, mesmo em termos profissionais, nós não estamos parados sempre no mesmo sítio. Certo. Não é? Aquilo não é um porto onde a gente lança as amarras e estamos ali parados. Não é? Há constante mudança. Portanto, daí eu achar que as incompatibilidades, à medida que as legislaturas vão avançando, as pessoas vão analisando. E a minha questão é se há vontade por parte dos atuais atores políticos em fazê-lo. Tenho muitas dúvidas sobre isso. Acho que até me parece que os atores políticos até preferem cláusulas abertas, digamos assim, no que diz respeito às incompatibilidades, para depois irem moldando as mesmas consoante o seu interesse político. É o que me parece. E como é que se pode resolver então esta questão? Qual é a tua? E aqui entramos nas previsões, não é? Olha, temos aqui duas... É um caminho que tem que ser seguido de uma maneira ou de outra. Ou somos absolutamente rígidos no que diz respeito às incompatibilidades dos órgãos públicos, portanto, ninguém pode exercer um órgão político ou pode ser eleito para um órgão político se já tem um histórico empresarial ou de consultoria com empresas A, B, C e D. Portanto, não podem, já sabem que não vão chegar lá.
Ou então temos, por exemplo, uma perspectiva americana da coisa, em que, por exemplo, o Presidente, também li há pouco tempo, o Presidente dos Estados Unidos, por exemplo, não tem que estar em exclusividade. É uma perspectiva totalmente diferente. O Presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, pelo menos no primeiro mandato, agora não sei bem, prescindiu de ser remunerado como Presidente dos Estados Unidos para manter a sua atividade empresarial e não se desfez de todas as suas empresas. Exatamente. Mas o filho do Biden utilizou a presidência do pai para arranjar mais empresas. Mas isso é outra história. Isso é outra história. Tudo isto para dizer que ou temos um modelo ou temos outro. Exatamente. O que é que o país quer? Nós vamos aproveitar agora este momento e vamos até aos direitos do consumidor e depois regressamos para continuar a nossa conversa com o convidado de hoje. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Um comerciante comprou há dias para a empresa um hotspot da Galp com botija. Quando pediu a garantia, disseram-lhe que era só de 6 meses. Pergunta-nos: então a garantia não é de 3 anos? Estes 6 meses não são só para eletrodomésticos? Este aparelho de aquecimento, aliás, que aparece pomposamente com um nome inglês, tem com efeito a garantia de 3 anos se destinar exclusiva ou predominantemente a um consumidor final. É a Lei da Compra e Venda de Consumo que o diz no seu artigo 12. Como é para uma empresa, a garantia é só de 6 meses. Com efeito, tratando-se de um contrato comercial, ou seja, entre comerciantes, rege, na falta de regra especial, o Código Civil, que no seu artigo 921 diz: se o vendedor estiver obrigado a garantir o bom funcionamento da coisa vendida, cabe-lhe repará-la ou substituí-la quando a substituição for necessária, independentemente de culpa sua ou de erro do comprador. Se do contrato nada constar, o prazo de garantia é de 6 meses após a entrega da coisa, se os usos não estabelecerem prazo maior. O defeito de funcionamento deve ser denunciado até 30 dias depois de conhecido. É, com efeito, uma aberração. E está contra a ideia de sustentabilidade, porque só 6 meses para as relações comerciais e 3 anos para as relações de consumo. É coisa que não se admite. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje, Diogo Saramago Ferreira. Estivemos a analisar esta crise política na qual o país se encontra e agora, Diogo, vamos de alguma forma falar de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, porque nos últimos anos nós temos visto que de facto cada vez mais se torna difícil, complexo, inclusive a dar a nossa própria opinião, sendo que se correm riscos desde a censura, o shadowbanning nas redes sociais, ou inclusive a utilização de algumas instituições do Estado, digamos, para colocar algum tipo de pressão nesses agentes de opinião. Como é que tu lês, especialmente um Ocidente, a passar por uma situação destas em 2025? Eu acho, João, que quer o setor da imprensa e depois a liberdade de expressão em geral tem sofrido condicionamentos nos últimos anos, como eu realmente não sentia
nomeadamente quando era jovem. Onde a pessoa podia dizer o que bem lhe apetecesse, uma asneira até, uma ofensa, digamos assim, entre aspas, e quer dizer, e a coisa ficava ali. Hoje em dia parece que andamos sempre em terrenos onde a qualquer momento podemos pisar uma flor de estufa. Não se pode dizer nada. Durante os últimos anos, se uma pessoa dissesse certas palavras, podia ser acusada de racista, por exemplo, ou de homofóbica, ou de outra coisa qualquer. Se uma pessoa não alinhasse com o chamado politicamente correto, era porque ou era conservadora, ou era radical, ou era extremista, ou era também outra coisa qualquer. Ou seja, nos últimos anos caminhamos, o Ocidente em particular, que é aquilo que nos importa aqui, caminhamos para uma situação onde vivíamos uma sociedade colorida, digamos assim, para uma sociedade totalmente cinzenta, totalmente ascética, onde todos nós tínhamos mais ou menos, só podíamos falar e só podíamos defender aquele conjunto de coisas que estava aprovado ou pré-aprovado pelo mainstream, pelos grandes pensadores e ideólogos da sociedade. Quer dizer, umas grandes conquistas do Ocidente e das democracias liberais do tipo ocidental foi a defesa acérrima da liberdade de expressão até ao seu limite. E o limite é a difamação e injúria. E os tribunais nisso até têm sido bastante cumpridores desse aspecto. Sendo certo que nos últimos anos há decisões jurisprudenciais que também já vão um bocadinho ao arrepio do que era a tradição da liberdade de expressão. E é muito preocupante vermos as culturas de cancelamento, é preocupante vermos as perseguições nas redes sociais a quem tem uma opinião divergente. Espero sinceramente que agora que o tempo parece estar a mudar, o tempo político, regressemos a uma certa normalidade em termos de tradição no que diz respeito à liberdade de expressão. Associado a isso, também temos a questão da imprensa. Repare, João, eu, usando o exemplo das eleições americanas, e só reportando-me aos canais portugueses, eu mudava de canal e as notícias pareciam sempre as mesmas. Portanto, dos 3 ou 4 canais, ou 5, já não sei quantos que existem de informação em Portugal, aquilo parecia que, portanto, mudava-se, nós mudávamos e a opinião era sempre a mesma. Os comentadores diziam sempre as mesmas coisas. Quer dizer, não há diversidade. A diversidade também se está a perder. Ou seja, há muitos comentadores, mas são todos eles caixas de ressonância a dizer a mesma coisa, mais ou menos dentro do... Sim. E depois assistimos às vezes algumas pessoas que são convidadas e dizem uma coisa diferente, depois rapidamente deixamos de as ver. Isto é a minha opinião pessoal, obviamente, mas tenho verificado isso. Quer dizer, foi muito enjoativo, digamos assim, verificar essa linha. Achas que de há uns tempos para cá aquilo que existe mais do que nunca é um jornalismo ativista? Sim, claramente. Mas sobre a manta, em Portugal isso faz-se muito, mas sobre a manta de independência. Somos todos independentes. Eu preferia que em Portugal fosse como... Lá está, voltando ao exemplo americano. Fosse como o sistema americano, onde os órgãos de comunicação social assumem o que são, quem apoia e ao que vão. Portanto, o consumidor, no final do dia, a imprensa serve para alimentar consumidores de informação. O consumidor... Era preferível que o consumidor soubesse ao que vai. Mas de uma forma clara, não porque tem que perceber, estes são mais assim, ou estes são mais assado, dizem que são independentes, mas não são. Isso torna os apoios financeiros que o Estado está a dar à imprensa e até a própria União Europeia está a começar a abrir os cordões à bolsa, torna esses apoios financeiros mais preocupantes ainda? Muito mais preocupantes. Eu sou totalmente contra o apoio financeiro público a órgãos de comunicação social, porque isso gera dependências.
Pois há a velha... pois é tal coisa. Sai uma notícia, voltando à nossa primeira parte, sobre um titular de um cargo público. Pois há sempre a velha questão, que é o editor ou diretor de informação, perante a decisão, pode perfeitamente, porque é humano, vai tremer. Epá, vamos lançar esta notícia ou não vamos lançar esta notícia? Se lançamos esta notícia, aquele apoio pode deixar de vir. Se aquele apoio deixar de vir, deixamos de ter capacidade para pagar jornalistas ou isto ou aquilo. Portanto, esta gestão de dependências é preocupante. Podem dizer-me o seguinte: está bem, mas se tu tens também publicidade privada, e os órgãos de comunicação social vivem, quer dos seus clientes consumidores, quer também da publicidade, e é uma grande fatia, podem dizer, está bem, mas se determinado banco ou determinada grande empresa paga em publicidade grandes quantias a certos órgãos de comunicação social, eles também vão estar condicionados se houver alguma notícia sobre os mesmos. Temos um caso desses, não sei se na década de 90 ou no início de 2000, com o BES. Pois. O grupo Espírito Santo, em que, recordo-me, Ricardo Salgado ameaçou tirar, portanto, toda a publicidade Sim. que pertencia. E recordo que o BES chegou a patrocinar as 3 principais equipas de futebol em Portugal. Sim, não é? sim. Sim, ao BES, e também julgo que quando o Armando Vara foi para a Comissão Executiva do Milênio BCP, também houve ali um condicionamento ao Semanário Sol, que julgo que o Semanário Sol tinha uma participação, aqui até tinha mesmo uma participação social no Semanário Sol, e acho que também houve este condicionamento. Mas sim, mas efetivamente o setor privado também pode haver este condicionamento deste caso comercial. Mas quer dizer, quando estamos a falar no Estado, utilizando a expressão Estado no seu sentido amplo, a patrocinar diretamente órgãos de comunicação social, quer dizer, o alcance pode ser muito, muito mais preocupante do que, julgo eu, do que, apesar de tudo, o condicionamento via publicidade do setor privado. Os órgãos, quer dizer, em última instância pode haver condicionamento legislativo sobre, neste caso, a imprensa. Se alguém não ficar satisfeito com a notícia A ou a notícia B. Acha que, de alguma forma, com todas as vicissitudes que trazem as redes sociais, esta é ainda uma das plataformas onde é possível dar as suas opiniões, por mais absurdas que elas sejam? E se realmente, por exemplo, recentemente as declarações de Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol, preocupado com o algoritmo, se são uma demonstração clara que as redes sociais de facto mantêm todos os atores políticos em xeque? Eu acho que as redes sociais, com tudo, enfim, com toda a diversidade e a panóplia que fornecem a quem consome, quase toda a gente hoje em dia consome o que vem das redes sociais, apesar de tudo, é preferível não haver, digamos que, demasiadas restrições, seja através do algoritmo, ou seja através do fact-checking ou até da própria censura, que existem alguns posts. Acho que é preferível deixar a coisa aberta do que, do que haver alguns pensadores, alguns sábios, chamemos-lhe assim, que selecionam e educam o povo, digamos assim, e educam o povo sobre o que é que pode ou não ver e o que é que lhes faz bem ou não ver. Quer dizer, isto até pode derivar depois para outras coisas, nomeadamente a questão do discurso de ódio. Há sempre a velha tentação de dizer que isto tem que ser restringido porque configura discurso de ódio. E eu pergunto, o que é o discurso de ódio? Olha que o Tribunal Europeu para o Direito dos Direitos Humanos tem sido
extremamente surpreendente quanto a não dar avanço a determinadas queixas. Nomeadamente, houve uma queixa por parte de alguns monárquicos espanhóis, porque houve a queima de uma fotografia do rei de Espanha com a família durante uma manifestação, e o Tribunal dos Direitos Humanos, o Tribunal Europeu, foi perentório e diz: não, no discurso político vão existir coisas que vão ofender, vão existir coisas que vão surpreender, vão existir palavras e frases que vão chocar, mas faz parte daquilo que nós consideramos permitido dentro do que é o discurso político. E eu acho muito bem, João. Eu acho que sim. Eu acho que é uma posição bastante razoável na linha da liberdade de expressão das democracias ocidentais do tipo liberal. Acho que sim. Porque voltamos ao mesmo. Quem é que decide o que é o discurso de ódio? O que é o discurso de ódio? Nós não sabemos. Para mim, pode ser discurso de ódio diabolizar empresários, senhorios, enfim, agentes económicos, quando se diz que o IRC vai encher o bolso aos ricos. Lá está. Isto é discurso de ódio? Estamos a debilizar ricos? Ou é apenas o discurso de ódio falar-se de imigração e aí já somos todos racistas? E, portanto, esse discurso tem que ser banido. Voltamos ao mesmo. A fronteira, para se definir isso, a fronteira é tão frágil que mais vale simplesmente deixar este campo aberto e depois as pessoas decidem. E também confiar naquilo que já está na lei. Exatamente. E convém também mencionar que qualquer pessoa que se sinta ofendida tem ferramentas para dirimir nos tribunais se realmente essa ofensa o efetuou ou não. E não falta casos em que as pessoas de facto ganham porque foram afetadas no seu bom nome. Não é? Exatamente. Aliás, falando no crime de difamação e injúria, o crime de difamação e injúria são crimes de natureza particular. E a verdade é que, mesmo que um eventual crime, prática de um crime de difamação e injúria, não seja acompanhado pelo Ministério Público, o queixoso pode levar até ao limite o seu processo a julgamento. Portanto, os tribunais decidirão. Portanto, ninguém está a coartar no seu direito se ficou realmente ofendido de levar isto até às instâncias. Exatamente, e neste momento o limite já nem são só os tribunais nacionais. Não. O limite para estes casos são tribunais europeus, não é? Sim, no limite, exato, assim, em última instância. Portanto, espero sinceramente que, voltando à pergunta inicial que me fez, espero sinceramente que haja um alívio no que diz respeito a práticas que nós temos vindo a assistir nos últimos anos, de claro condicionamento da liberdade de expressão. Aliás, o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, fez um discurso muito assertivo, julgo que foi agora na Conferência de Munique, apontando o dedo à própria Europa sobre isso. Quer dizer, estamos a falar na Europa, o berço da civilização ocidental, e parece que estamos a renegar tudo aquilo que a tradição grega, romana e cristã nos foi transmitindo ao longo de milhares de anos, neste caso. E olhando ainda nessa vertente, há quem diga também que devemos regular, pelo menos, a entidade jurídica nas redes sociais, ou seja, porque é fácil criar um perfil falso. A inteligência artificial torna cada vez mais difícil o discernir daquilo que é real ou não. Achas que por aí poderá vir algum tipo de parâmetro que nós nos possamos orientar? Porque, por exemplo, vamos a algumas das nossas entrevistas no YouTube, não faltam insultos, mas depois o nome é o Mr. não sei quantos, é o bode amarelo, o viado verde, sei lá. Pois, sim, os chamados bots, né?
Sim, mas como é que nós fazemos isso? Eu não sei, eu não sou propriamente especialista em tecnologia, mas há uma coisa que me arrepia logo, que é a palavra regular. É uma coisa que me deixa logo de pé atrás. Como um bom liberal, Exato. quando ouve falar na regulação. Mas olha que o não regular também tem história Certo. de grandes catástrofes. Sim. Sim. Algumas. Algumas. Mas Algumas como? Imagina que não existia uma FAA. Ok? Que regula aquilo que é a indústria aeronáutica. Sim. Aliás, vê o que é que a desregulação fez ao Boeing, ao 787, ao Max. Sim. Não é? O à vontadex com que não deixamos Sim. desenvolver as coisas sem de facto fazer. Olha o que aconteceu. Como é que se chamava aquele mini submarino? Sim, aquele Que implodiu, o Titã, não sei se era, Sim, o Titã, era o Titã, ou qualquer coisa assim. coisa do género. Ou seja, onde, de facto, foi escapando à regulação e depois... Sim, mas aí estamos a falar de setores muito específicos, mas eu percebi Ok. que o João também disse a título de exemplo. Sim. Estamos a falar de setores muito específicos que põem em causa a própria vida humana, não é? Portanto, a sensibilidade tem que ter outro nível. Agora, se vamos ao ponto de regular até à ínfima coisa, voltamos ao mesmo. A nossa vida fica condicionada. E no que diz respeito às redes sociais, que foi aquilo que me perguntou, se deve existir algum nível de regulação. Eu no outro dia recebi de uma rede social que eu usava até há uns tempos e entretanto deixei de usar, recebi um aviso a dizer que se não mexer na sua conta ou se não reativar, ela vai ser automaticamente apagada em 2 dias. É uma solução. Agora, vamos regular porque o cavalo verde ou o cão amarelo disse não sei o que é isso, é proibido? Portanto, não, cavalo... Portanto, não, exatamente. Não pode dizer isso, portanto, corta. Não, mas aí ainda temos a liberdade de retirar essas pessoas também das nossas redes sociais. Ou temos a liberdade simplesmente de nos rirmos disso. De as bloquear. Há coisas que fica difícil rir, não é? Porque, pronto... Sim, rir no sentido figurado. Eu entendo. Desvalorizar. Desvalorizar, sim. Qual é o caminho a percorrer para que a comunicação social em Portugal possa, de facto, ser aquela ferramenta de informação que já em tempos foi? João, eu acho que sou muito prático nisto. Eu acho que a comunicação social, em primeiro lugar, os órgãos de comunicação social devem existir enquanto tiverem consumidores que as frequentem e sintam necessidade de ir ao seu encontro. Portanto, tudo o que é manutenção de órgãos de comunicação social de forma artificial, subsidiação e por aí adiante, acho que sinceramente não faz sentido. Se um jornal não tem leitores, deve fechar, como qualquer outro negócio. Não tem consumidores, não tem leitores, fecha. Não vamos manter isto porque já tem 40 anos, já tem 50 anos e teve títulos muito bons em determinada altura. Pronto, se deixou de ser interessante para o consumidor, fecha. Ponto final. Apoios públicos, na mesma linha? Não. Depois, relativamente também à questão da regulação, temos portanto, o órgão que regula a comunicação social é a ERC. Acho que a ERC tem tido também um histórico de, dar demasiadas diretrizes sobre o que é que pode ser aceitável ou o que é que não é aceitável ser publicado, ou a forma como é publicado. Portanto, até me pergunto se a ERC deve existir, sinceramente, porque voltamos ao mesmo. Na comunicação social, que é um setor muito específico, no final do dia, os consumidores é que vão saber o que é que... se a notícia A ou a notícia B foi interessante, se excedeu em alguma medida e se vai deixar satisfeitos ou insatisfeitos, porque isto é muito simples.
se nós temos 5 opções para consumir em termos de imprensa, se A, B ou C nos deixam de ser interessantes, nós próprios autorregulamos-nos e deixamos de ler, neste caso. Portanto, acho que é isto. Acho que a comunicação social deve voltar a um certo purismo, digamos assim, de afastar os condicionamentos, melhor dito, de se autocondicionar e de ir ao encontro daquilo que o público quer. Eu vejo, por exemplo, cronistas de quem eu gosto muito, como por exemplo o Alberto Gonçalves. O Alberto Gonçalves diz, ele usa muito o Twitter, diz, e também no Ideias Feitas, ele também fala nisso, ele diz que simplesmente deixou de ver notícias. Ele agora o que faz, as suas fontes, digamos assim, a sua obtenção de informação, é nas redes sociais, onde ele diz que começou a ser fastidioso. Achaste de alguma forma surpreendente que Donald Trump tivesse aberto as portas, digamos, do gabinete de imprensa da Casa Branca também para influencers, podcasters? Achaste que vem no sentido de uma liberalização daquilo que é a relação da informação que é dada não só para o mainstream media, mas no fundo para tudo o que são as plataformas que alimentam os consumidores? Acho que sim, acho que foi muito bom. Acho que lá está, aumenta a oferta, não é? As pessoas podem ver coisas diferentes, não é? É importante não estarmos sempre a ouvir as mesmas coisas. Olha, na linha daquilo que eu referi há bocadinho. Acho muito positivo tudo o que seja possibilidade de inovação nesse campo. E hoje as pessoas, hoje em dia, por exemplo, se calhar já não têm tempo para ver um programa de televisão porque estão cansadas simplesmente ou porque não lhes interessa e preferem ouvir um podcast. Eu faço isso muitas vezes. Por exemplo, eu uso muito podcasts de história, que eu gosto muito de história. Só que às vezes não tenho paciência para estar em frente à televisão a ver, ou porque vou adormecer, ou porque não me interessa, e ouço e lá está. Era algo que eu não consumia. Mas não é esse o risco, ou seja, sim. Começar a comunicação social começar a tornar-se um alfaiate das notícias. Eles querem ouvir isto, é isto que lhe vamos dar. Quando a comunicação social deve ser só reportar factos. Entendes? Sim, eu estou a perceber. Eu estou a perceber. Bom, o jornalismo, e agora falando em jornalismo puro e duro, o jornalismo puro e duro deve falar de factos, não é? Aliás, a crítica que eu fiz há bocadinho é que deixou de ser algum jornalismo deixou de ser objetivo e passou a ser opinativo, não é? Os comentadores, eu já não sei quantos comentadores existem em Portugal, devem ser umas dezenas, e aquilo às tantas nós já não percebemos bem o que é o facto e o que é a opinião e o que é que está certo e o que é que não está certo. Não acho, voltando à questão que me colocou sobre agora esta iniciativa do Presidente dos Estados Unidos, eu acho que abrir é sempre bom. Não deixar a velha casta ali a gerir, seja na comunicação social, seja em qualquer outro setor da atividade. Só isso é que nos permite, aliás, só isso é que permite também quem já está estabelecido na sua zona de conforto também puxe por si próprio, não é? Porque senão andamos sempre a comer a mesma comida. Sim, a questão e a inovação está mesmo aí ao virar da esquina. Exatamente. Estamos mesmo a terminar o nosso programa, 30 segundos. Temos que repensar de facto a forma como estamos a fazer política em Portugal. Sim. Temos. E, acima de tudo, temos que os políticos, digamos, que estão no ativo, têm que pensar que as pessoas estão cansadas, não é? Que as pessoas estão cansadas, que as pessoas querem previsibilidade, querem estabilidade nas suas vidas, e isso também depende muito do exemplo que vem de cima e da possibilidade de
chegar a entendimentos que permitam que a pessoa... Exato, para todos. Exatamente. Diogo Ferreira, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe, pode rever indo ao nosso canal de YouTube ou então veja logo de manhã no formato podcast. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã para mais um programa. Muito obrigado.